Pionzada! Pauta quente na obra. Hoje nós temos, Murilo, nós temos aqui mais um especialista falando sobre a operação. Deu uma lacrada, Marcelo, parece que não saiu muito bem do jeito que talvez ele esperava. A gente tem já outros famosos reclamando. E no próprio comentário ali, ó, no Instagram dele, ó o que mais tem curtido ali, ó. Puta merda. Botão do cancelamento ao Luciano Huck. Botão de quem discorda do Tucano Huck. Olha, 25 mil curtidas, 24 mil. Será que a galera gostou, Marcelo, do que ele falou? Saiu pesquisa também, né, de que 80 e poucos por cento dos moradores do complexo e tal lá apoiam a medida que foi tomada. Quem não apoia é quem anda de carro blindado, tem segurança, mora em condomínio. Tá num projaquinho. É esses caras que reclamam, Marcelo. Porra, é brincadeira mesmo, né, bicho? Aí você fala, mas você vê lá na favela a galera fazendo manifestação. Tá, beleza, mas quase 90% concorda e os 10% que não concorda é os 10% barulhento, cara. É os 10% que faz barulho. A galera que concorda não vai sair fazendo manifestação pra dizer que concorda, Murilo. A galera que concorda provavelmente tá trabalhando, tá preocupado com outras coisas, mano. E tem até medo, porque fala que concorda no meio da quebrada pra você ver se no outro dia você não toma um tiro. Verdade, tem essa também, ué. E outra, Murilo, a gente tava vendo essa galera que tava manifestando que, não sei o que, Castro, chacina e blá blá, e esse monte de reclamação ali, né? Você vê que a maioria é parente do Zanjin, mano. Parente, conhecido do Zanjin que fugiu pra mato, Então tá explicado aí. E aí parece que o Luciano Huck também não concorda, Murilo. Também não concorda. A gente vai ver o que ele falou aqui, tá? Eu queria pedir, antes de entregar pro Fantástico, eu peço 1 minuto da sua atenção. Tem 3 minutos aqui, tá? Você vai ter 3 minutos da minha atenção. Eu não posso encerrar o programa de hoje e não falar sobre o que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro. Eu sou paulista, boa parte da minha família segue em São Paulo, mas eu vivo nesta cidade há 25 anos. Foi aqui que a gente escolheu para criar os nossos filhos. E é uma tristeza ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas sem nenhum resultado. Quantas vezes eu já não parei um programa de televisão aqui na TV Globo para falar desse assunto? 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número, tem 120 mães que enterraram seu... Ah, mano. Para, velho. Tá bom. Tem 120 mães. Falar, eu vivo aqui há 25, 20 e poucos anos. E quantas noites ele dormiu numa favela, ô Marcelo? A real é que ele não tem muita propriedade pra ficar falando, não. Só morar no Rio em outra realidade, lá no Leblon, lá no não sei na onde, no outro Rio de Janeiro que ele mora, ele não tem que tentar dar essa carteirada de que mora no Rio. Porque ele mora em outro Rio de Janeiro, não é, Murilo? Ele mora no Rio de Janeiro que todo mundo fala que é lindo, né? Seus filhos. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. É preciso coordenar ações entre todos os níveis de poder, municipal, estadual e federal. É preciso sufocar a parte financeira das organizações criminosas, das milícias, do tráfico e por aí vai. É preciso valorizar a polícia e o policial. Mas é preciso mais do que isso. É preciso gerar oportunidade, dar perspectiva para quem nasce nesses recortes da cidade do Rio de Janeiro. Oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem outros futuros possíveis. Cara, mas tudo que ele tá falando aqui, Murilo, é muito clichê, velho. Quem não concorda que tem que ter mais oportunidade lá pra quebrada, pra comunidade, que tem que ter um processo de acesso ali, uma urbanização melhor ali, sabe? Uma desfavelização ali. Todo mundo concorda com isso, cara. Quem não concorda pô, beleza, os traficantes estão ali tomando conta do morro, é óbvio que eles não querem isso, porque eles ganham muito dinheiro também, Murilo, com o próprio dinheiro ali dos moradores da comunidade também, né? Cobrando... Extorsão, pô. Extorsão. Tem notícia de pessoas que não quiseram pagar dinheiro pro tráfico, Murilo, e os caras simplesmente vai lá e mata. Acabou, velho. Você tem que dar o dinheiro pra ele. Ô, Murilo, sabe quem falava isso? Isso, na década de 80, o Riva, que a gente entrevistou, ele não falava isso? Ele não se revoltou contra isso? Porque a galera ficava cobrando pedágio, praticamente, lá das quebradas, não foi? Sim, pô, foi por causa disso que ele começou. Tem um podcast, pô. O cara falou isso pra gente. Porque quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. E é justamente isso que precisa mudar. Então, mas é isso mesmo. E pro Estado tomar conta lá para não se ausentar, o Estado precisa entrar lá dentro. E como é que o Estado entra lá dentro se
pisou lá, tomou pipoco de traficante com fuzil? É que o foda, cara, é que o Estado ele sai, né? Então a polícia vai lá, entra, mata e sai. Aí que eu acho que é o erro, tá ligado? Mas talvez o Estado não tenha nem condição hoje, né, de financeiramente, por exemplo, deixar a polícia lá o tempo todo, né? Sei lá, isso daí é uma coisa mais complicada mesmo de se resolver. Mas, ainda assim, né, eu acho que é importante esse tipo de operação, Murilo. Até porque, ó, a gente tem pouquíssimas baixas de inocentes, né, fora ali os policiais que morreram, né, até então, Murilo, já de 115 nomes que saíram lá, ou tinha antecedente criminal, ou era envolvido. Eu acho que é bom esse tipo de operação, às vezes, é para o próprio tráfico entender que se o Estado quiser, ele entra, mano. Agora, vai ficar? Não vai? Aí beleza, precisa entrar outros tipos de operações, outros tipos de inteligências para poder fazer isso que ele tá falando, sufocar ali o financiamento do tráfico, cortar ali na questão financeira para poder parar de irrigar o tráfico, né, com o dinheiro ali. Mas eu acho que o Estado tem que entrar também para poder mostrar que ele consegue entrar ali e botar ordem, mesmo que por pouco tempo, entendeu? A gente precisa reconstruir o sentido de pertencimento. Fazer com que as crianças se sintam parte de algo maior, de um Rio de Janeiro maior, de um Brasil maior, onde o crime não esteja no horizonte. Vale lembrar que a enorme maioria da população carioca vive nesses cantos da cidade e é também refém dessa violência. Não compactuam, não pertencem. A violência urbana é a maior dor do Brasil, sem a menor dúvida, atualmente. E quem lucra de verdade com a criminalidade não está no Complexo do Alemão e nem na Penha. Aqueles fuzis... É o mesmo discursinho, não, Murilo? O mesmo discursinho de Igão. Essa narrativa já foi montada já, né? Por essa galera que não concorda, né? Quem tá defendendo também, quem tá indo contra, na verdade, a operação, também não tá na Penha, também não tá no complexo. Tá no condomínio lá, pô. Condomínio que custa não sei quantos por mês lá. Aqueles drones, aquelas armas de guerra, não foram fabricados ali e não chegaram ali sozinhos. Meus filhos me falaram essa semana... Isso daí, o drone, beleza, mas os fuzil, cara, o próprio Fantástico mostra depois, Marcelo, fábrica, tipo, própria dos caras, mano. Lá no complexo, é isso? Não, no complexo não, em São Paulo e mandava pra lá. E uma dessas fábricas podia fabricar, tipo, 3.500 fuzil por ano. Então, assim, eu tenho ali o próprio policial falando também com as armas apreendidas, ele fala, ó, essa arma aqui, ela é falsificada, tá ligado? Ela tem ali gravado, né, gravada a laser, de uma marca famosa, mas não, ela não é. E aí o policial até fala, ó, essa arma original vai durar, sei lá, 25 mil tiros. Essa falsificada, não sei, de certo vai durar uns 10 mil tiros. Mas, mano, 10 mil tiros, quantos assaltos, quantas vidas já foram tiradas, né? Assim, os caras fabricam a própria arma também, mano. Não é esse discursinho aí só que os caras ficam fazendo o tempo todo, mano. Um jantar que a gente estava sentado, mas pai, é impossível resolver isso. Não é. Eu discordei e mostrei para eles que é possível sim. Em muitos lugares do mundo, com realidades muito parecidas, isso já aconteceu. Colômbia, aqui do lado. Medellín... Cita El Salvador. Cita El Salvador, que o Bukele colocou lá tratou o criminoso como ele deve ser tratado e resolveu lá o problema, né, Murilo? Rapidão, né? Resolveu rápido. Deixou de ter o título da cidade mais violenta do mundo nos anos 90. Década de 80, Nova York tinha esse mesmo título. Hoje é uma das cidades mais seguras do mundo e mais visitadas do planeta. Então eu encerro dizendo, olho no olho, com as famílias dos policiais mortos. Eu nunca escondi a minha posição pública de apoio à boa polícia. Aquela formada por profissionais bem treinados, respeitados pela corporação e pela população. Eu acredito na polícia pelos seus melhores exemplos e não pelas suas exceções. Os 4 policiais mortos em combate saíram de casa para trabalhar e não voltaram. Essa também é uma parte devastadora dessa história. Eu espero que no futuro a gente não precise mais falar sobre isso desta forma. Nós, brasileiros, queremos paz e segurança. El Salvador também carregava esse título, Marcelo, do país mais perigoso. Ele não citou, né, mano? Eu vou falar pra você, viu, cara? Tudo tem que converger pra narrativa, né? Eu não me admiro, Murilo, que até agora ele não bloqueou os comentários aqui, viu? Me admira bastante. A real, cara, é o que a gente sempre fala. Não tem que ter tolerância com criminoso, né? E aqui no Brasil, a gente vê o contrário. A gente vê que compensa né, entre aspas, você ser criminoso, porque há uma tolerância muito grande, as penas são muito leves. E quem é que apoia esse tipo de tratamento até com esses criminosos, né? É a própria galera que anda com você, Luciano Huck. É a galera que anda com você que fazem essas leis brandas,
que tratam os criminosos como vítimas da sociedade. Então, assim, ele traz aqui uma solução para esse problema em que a própria galerinha dele, a própria galera dele aí, do Projac, da Beautiful People aí, que eles próprios criaram esse problema. E aí eles vêm tentar trazer a solução para um problema que eles mesmos criam e alimentam todos os dias com esse tipo de discurso, mano. Bom, vamos ver aqui, ó, o Fahur respondeu, vamos ver, o Fahur aqui a gente já sabe. Fahur ou Murilo? Fahur direto troca ideia comigo lá no Instagram. Um salve aí pro Sargento Fahur. Eu não sei se é ele que fala comigo ou se é algum assessor dele, Murilo, mas ele fala comigo lá, do Instagram oficial dele lá. E o Luciano Huck terminou o programa dele criticando a mega operação da polícia no Rio de Janeiro, no Alemão e na Penha. Diz que são 120 mães enterrando seus filhos. Tá, enterrando filhos que mataram, traficaram, meteram bala em inocentes, torturaram, estupraram. Tá, esses são os filhos que essas mães enterraram. A preocupação só com a família dos policiais. Esses sim, guerreiros, honrados, dignos. Não esses lixos criminosos. Diz que tem que dar oportunidade. Ô, Luciano, dá oportunidade para esses vagabundos com fuzis, com pistolas, entrarem na tua casa. Dá oportunidade para eles, seu babaca. Aí tem o Bat também, Murilo. O Bat aqui, né? O Bat, ele é mais aqui pelo hype, né? Porque na hora de falar de Deolane, na hora de falar de Buzeira, ele... não sei, né? Ele dá uma passada de pano. Aí agora, ele tá vendo que falar de pegar pesado ali, com essa parada da criminalidade no Rio de Janeiro, a galera tá gostando, mano. E aí eu tô vendo várias postagens dele nessa linha, tá ligado, Murilo? Se a galera tivesse tudo contra a operação, ele também estaria. Essa é a real. Eu fiz um comentário na publicação do Luciano Huck, onde ele comenta sobre a operação no Rio de Janeiro, e misteriosamente meu comentário sumiu, porque eu não concordei com o que ele disse. Vamos reagir aqui ao vídeo dele, divulgado hoje pela Globo. Olha, ele vai reagir ao vídeo, a gente acabou de ver o vídeo, pô. Vamos pegar só a parte que ele fala, tá? Do meu comentário, parece ter apagado meu comentário, pelo menos eu não tô achando mais. Mas é o seguinte, eu não vou romantizar o crime. Eu não vou romantizar aqui o sofrimento das mães desses traficantes. Eu prefiro ficar do lado das mães dos inocentes que choram até hoje por terem perdido seus filhos nas mãos da facção. E não precisa ser exatamente esse traficante que morreu, porque até agora só tem bandido. Entenda, Luciano Huck, é só bandido, é só vagabundo, é só assassino, é só traficante que morreu. Até agora não tem nenhum inocente. O outro deputado que disse que tinham 4 meninos de igreja inocente, balela, mentira. É só bandido que morreu. Então eu vou repetir, é bandido que morreu. Para que tá feio, o povo não aguenta mais gente defendendo o bandido, para. Essa narrativa ficou pro passado, ficou pra história. Chega dessa conversinha, pelo amor de Deus. Vamos seguir ouvindo. Claro que não. Isso coordenar. Combate também com operação, faz parte do combate ao narcoterrorismo, esse tipo de operação, esse seu tipo de discurso. Eu concordo com ele isso aqui, o que o Bat falou. Esse tipo de movimentação da polícia, esse tipo de operação também faz parte ao combate. Não é que não tenha que ter, Murilo, porque eles tratam, e essa é a narrativa, mano, eles tratam como essa operação ter sido uma operação burra, entre aspas, uma operação que não precisava, que o certo é você sufocar com dinheiro, sufocar fazendo isso, sufocar fazendo aquilo, pra não irrigar o crime com dinheiro, certo? Concordo, tem que fazer isso, mas esse tipo de operação também tem que ser feito, cara. E eles simplesmente, na cabeça deles, ou pelo menos pra narrativa deles, é como se uma coisa anulasse completamente a outra. Se você invade desse jeito ali o complexo, e não foi nenhuma invasão, né? Eles teriam que entrar lá pra cumprir mandado, mas foram recebidos a tiro. Então se você reage com a mesma proporção que os criminosos, que os traficantes, aí não pode. Foi uma operação burra, uma operação que não deveria ter sido feita. Tem que fazer assim. Não, cara, tem que fazer dos dois jeitos. Uma coisa não anula a outra. E eles tratam como se anulasse, Murilo. Como se esse tipo de operação anulasse completamente operações que a gente vê feita pela PF, inclusive, PF, Civil, que estão também desmantelando esquemas gigantescos das facções, como a gente já falou da operação Carbono Oculto, que foi feito lá né, pegou ali diversas raízes do crime organizado na Faria Lima. Esse é um discurso que a galera gosta de usar, inclusive já teve gente comentando aqui em alguns vídeos nossos que, os criminosos
estão em outros lugares, né? Estão na Faria Lima, estão no Congresso. Mas os caras falam isso como se os traficantes não fossem criminosos também, Marcelo. Fala, ai, e aí não prende o político lá que roubou. Tá, não prendeu, mano. Mas e aí? Por conta de não prender o político, não vai prender o traficante também? Tipo, a ideia não é matar o traficante, mas o traficante atirou primeiro. Tem imagem no Fantástico agora, Marcelo. 2 polícia foi baleado do nada na mata lá. E aí a polícia reage. Ai, mas não prendeu o político. Então, beleza, não vão prender o traficante também. Cara, não faz sentido, mano. E outra coisa, Murilo, quem fala isso, de novo, é o cara que ele tá alienado por essa narrativa. Porque estão também desmantelando esses esquemas pra poder sufocar o irrigamento ao crime organizado. Tem isso por trás também, como eu já falei, a própria Operação Carbono Oculto visa isso. Então, assim, essa narrativa não pertence à realidade, mano. É porque entraram lá e não estão fazendo outras coisas inteligentes. A gente pode dizer assim, como se fosse burra essa operação policial que teve lá no Rio. Não, cara, estão fazendo as duas coisas. As duas coisas têm que ser feitas. Tanto entrar lá e confrontar traficante com fuzil, quanto operar ali por trás também pra sufocar o irrigamento do crime organizado. Cara, isso aí é tão fácil de entender, velho. Os caras simplesmente compram a narrativa que quer, velho. E foda-se. Quando o Estado se ausenta, Na tua mansão, cercado de segurança, cercado de blindado, nunca pôs o pé numa favela pra conhecer a realidade. Toda vez que você entrou em favela, o tráfico sabia que ia ter gravação, por isso que você não viu um fuzil na favela, provavelmente. Tá aí, então, e Luciano Huck, não deu certo esse discursinho dele aqui. Fechou? Fechou.